Paraíba, final de noite, terça-feira, e a gente começando e você acompanhando aqui, ligado na TV Arapuã, acompanhando mais uma edição do seu Conexão Direta, o seu programa de debates e entrevistas no final de noite das suas terças e quintas aqui na TV Arapuã. No programa de hoje a gente vai debater um assunto que interessa diretamente, pelo menos 130 mil pessoas aqui da Grande João Pessoa, todas usuárias do plano Unimed João Pessoa, um dos planos de saúde mais fortes aqui do Brasil, da região Nordeste. Afinal de contas, a Unimed tem prestado ou não um bom serviço aos seus usuários aqui da Grande João Pessoa? Para responder esta e outras perguntas sobre o tema, a gente está aqui com o doutor Demóstenes Paredes Cunha Lima, ele que é um dos diretores da Unimed João Pessoa, da atual diretoria, diretor financeiro da Unimed João Pessoa. Aqui um cumprimento, doutor Demóstenes, muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Direta. Luiz, nós aqui agradecemos o convite, né? Boa noite aos senhores telespectadores. Não podia se falar em saúde na Paraíba e no Brasil sem falar em Unimed, né? Unimed é o plano de maior abrangência e, notadamente, aqui em João Pessoa, nós procuramos manter a qualidade do atendimento e a recíproca vem com a quantidade de usuários que nós ainda mantemos como liderança. 130 mil usuários, né, doutor Demóstenes? Agora, só para a gente ter mais uma noção, para o telespectador ter mais uma noção da grandeza e do tamanho da marca que a gente está falando e da Unimed, um pouco mais de números em relação a isso, quantos médicos aí cooperados, enfim, a questão da própria estrutura, só para a gente ter uma noção do que é que a gente está falando quando a gente se trata de Unimed João Pessoa. A Unimed tem 40 anos, né? Então, ao longo desse tempo, ela se consolidou com a rede credenciada bastante abrangente na cidade de João Pessoa e também com a unidade própria, hospitalar, que hoje é uma unidade, a gente pode dizer uma unidade modelo, e nós temos 1.600 médicos cooperados ou associados nas mais diversas especialidades. Evidentemente que o quantitativo de cada um vai de acordo com a demanda de exigência, né, do público. E ainda por cima nós temos, como você já falou, um percentual de usuários de 130 mil locais, mas nós atendemos usuários de outras Unimedes de uma forma flutuante, que a nossa população atendida de usuários gira em torno de 150, 170 mil. Se a gente fosse separar em dias, a Unimed João Pessoa atenderia tanto do ponto de vista de hospital, mas nas clínicas e os próprios médicos mesmo, mais ou menos em média, quantos usuários, quantos pacientes por dia na Grande João Pessoa? A conta assim colocada fica difícil, Luiz, mas eu posso passar um número, por exemplo, o atendimento mensal em consultas médicas. Você sabe que a consulta gera procedimentos diversos e em números também diversos de acordo com a patologia. Exames a internações mesmo. Exatamente. Então, em torno de 80 mil consultas mês. E geralmente se faz um número de procedimentos secundários nessa consulta. Esse número ultrapassa de 4 procedimentos por consulta. Então, na verdade, se você multiplicar, são 320 mil atendimentos mês. Muita coisa. Agora, doutor Demóstenes, esse tamanho todo, ele também gera aí um número, uma quantidade de reclamações, seja no PROCON, de ações na justiça em relação ao atendimento da Unimed. Não há um descontrole, uma falta de planejamento para trazer usuários da Unimed. A Unimed já não estaria com a sua capacidade toda já atingida e ao abrir portas para mais usuários acaba dificultando a qualidade, a prestação de qualidade de serviço? Luiz, eu devo dizer a você que essa questão de dificuldade de atendimento é um fenômeno nacional, não só na rede privada, mas também na rede pública, né? Como fica se evidenciado nos noticiários todo dia. E aqui em João Pessoa particularmente, parte dessa demanda pletórica em torno da Unimed diz respeito ao Hospital Unimed, que se você observar é um hospital que se sobressai pela qualidade dos seus equipamentos, é um hospital, a gente poderia dizer que até portentoso, não é? Um hospital para ser um hospital de alta complexidade. Por esses atrativos todos, as pessoas o procuram pelas patologias mais simples, em detrimento de uma rede credenciada habilitada para atender procedimentos mais simples. Você acha que ele não está inchado nem superlotado? E se tiver, a causa é por causa dessa procura por doenças simples, às vezes eu devo informar que isso não é culpa do usuário, não.
A culpa desse direcionamento é nossa. Nós deveríamos estar criando alternativas para o atendimento em procedimentos mais ágeis e mais simples, como de fato estamos fazendo com a criação de uma nova unidade próxima ao Hospital da Unimed, uma unidade própria, que vai direcionar atendimentos menos complexos. E com isso não ficar na fila uma pessoa com gripe e ao lado um infarto. Certo. Então, aí esse conceito você procura entender em cima desse exemplo. Porque, na verdade, acho que o que diferencia um cidadão que tem um plano de saúde privado de um cidadão que não tem é que o que paga o plano privado, ele acha que não deve passar por nenhum problema de superlotação, de espera, porque ele já acha que quem deve fazer isso é quem está no SUS. E essa preocupação a Unimed tem tido e tem recebido esse grau de insatisfação por parte, ou reclamação por parte do usuário? O que aparece sempre, como você sabe que trabalha com isso, é a reclamação. O elogio, você tem que extrair o elogio. Então, a quantidade de usuários satisfeitos não aparece. E agora, se nós temos 130 mil e nós temos um percentual de reclamação no PROCON, ou seja onde for, de 1 ou 1,5%, isso faz parte da minha exposição. Se eu me exponho com 130 mil vidas, evidentemente que 1% não é um valor extraordinário. Mas cada vez que uma reclamação aparece, ela toma uma conotação muito maior, até porque nós somos o foco, nós somos o principal plano, nós estamos toda hora na mídia, onde quer que seja. Mas essa notícia é boa de uma unidade de suporte aí para o hospital da Unimed, para agilizar um pouco esse pronto atendimento. Uma parte diz respeito a desafogar o nosso pronto atendimento, né? Que inicialmente vai ser somente isso, mas é o hospital que está pronto para fazer também cirurgias de baixa complexidade, não é? E há um estudo e implementação do serviço até de tratamento de patologias mais complexas, como oncologia, tratamento de doenças especiais, não é? E internações mais simples. Então, o foco geralmente vai ser esse, baixa complexidade, para tirar esse usuário do hospital da Unimed, que será destinado mais à alta complexidade. Doutor Demóstenes, é difícil e é complexo manter um hospital do porte do hospital da Unimed. Há sempre aí uma especulação, ou até o senso comum fica dizendo, olha, o hospital está com prejuízo, está com déficit, vai fechar, não vai fechar, esse problema de superlotação já causa disso. Do ponto de vista da saúde financeira, no que diz respeito ao hospital da Unimed, o que é que a gente pode ter de informação e de tranquilidade em relação a isso? Bom, tranquilidade é absoluta e total. Eu não tenho nenhuma preocupação com a questão de saúde financeira do hospital, até porque ele é um componente da operadora Unimed, e os seus custos ou os seus gastos ou o que for é assimilado pela operadora. Então, se o hospital da Unimed ele se pretende dar um atendimento diferenciado, a operadora paga por isso. Então, não tem uma maneira de a gente conseguir qualidade sem gastar mais. E o que é que isso me propicia? Por que você não deixa ser atendido, por exemplo, num hospital mais modesto, mais funcional, mas sem a suntuosidade? É porque também o nosso usuário não precisa ir para Recife, não precisa ir para Natal em busca de uma acomodação melhor, em busca de um suporte melhor de terapia intensiva, de um centro cirúrgico melhor equipado. Então, a contrapartida vem nesse sentido. Eu deixo de exportar doentes e passo a importar pacientes. Ok. Outro ponto e item de reclamações, quando a gente fala na verdade, uma quantidade muito grande, uma demanda muito grande por parte da Unimed, diz respeito à questão da marcação de consultas. Há aquela tese já consagrada quando a gente fala do usuário do plano da Unimed, é o seguinte, ele tenta marcar uma consulta com o médico e não consegue porque está pelo plano, mas se ele disser não é particular, ele vai no mesmo dia, ele consegue aqui aquela brecha, aquele espaço. O que está acontecendo e o que é que a Unimed tem feito, a atual diretoria, para romper essa dificuldade? Isso é uma preocupação, isso é uma verdade nua e crua, ninguém pode negar. Agora, tem uma série de fatores aí envolvidos. As pessoas imaginam que o plano de saúde é obrigado a dar o atendimento, como reza a ANS, a nossa reguladora, num prazo determinado. Só que a ANS não nos obriga a dar no médico determinado, e sim na especialidade. Evidentemente, se você tem o seu médico que o acompanha há algum tempo, você não quer outro. Mas a pessoa às vezes quer na primeira vez uma consulta com o médico mais, vamos dizer, o mais festejado, né? E aí não é possível. Por outro lado, a gente até compreende o lado do médico também, no instante em que a remuneração deixa a desejar. Ainda hoje deixa. Mas eu devo lhe dizer que a nossa gestão começou há pouco mais de um ano, vai completar 2 anos ainda,
E nós já proporcionamos um reajuste nos honorários de consulta médica de mais de 50%. Essa gestão? Essa gestão. A consulta médica era em torno de R$45 e hoje é 70. Então isso foi para quê? Para que o médico se sinta novamente atraído a dedicar mais horas no consultório. Que não existe uma regra que o médico que entra tem que atender todo dia no consultório. Ele vai adequando as suas necessidades. Às vezes ele é funcionário público, ele trabalha na universidade e reserva um horário para atender o consultório. Então, se aquele horário compensa, ele vai dedicar mais horas. Então, esse foi um esforço nosso também, não só para aumentar os horários de atendimento, mas para melhorar também o que é o princípio base da cooperativa, que é trazer trabalho de qualidade e bem remunerado para o médico. Hoje se paga, como o senhor disse, em média R$70 ao médico cooperado. Para você ter uma só comparação, o intercâmbio Unimed nacional paga R$60. E já foi melhor do ponto de vista até, esse índice ele é decretado com base na inflação, com base em qual é o instrumento que serve de bússola para a decretação de valores nesse sentido? Não, as Unimedes são unidades singulares. Elas vão atuar e pagar a sua consulta em cima da sua contabilidade, das suas finanças. Se eu tenho condição de pagar mais, eu vou pagar mais. E a questão é o seguinte, é rateio de resultado. A consulta médica ou o ato médico na cooperativa é uma antecipação do resultado. Então, é como se fosse, no fim do ano, deu lucro, a gente rateia, deu prejuízo, a gente rateia também. Então, a consulta, ela obedece mais ou menos uma perspectiva de rateio de resultado antecipado. Então, se eu vejo que eu vou trabalhar para melhorar o número de usuários, se eu vou diminuir os custos administrativos, sobra mais para eu pagar. Os médicos são premiados com atingindo metas? Sim. Não, esse princípio na cooperativa até a gente é exilado, porque a cooperativa tem que tratar todos iguais. Não há um estímulo para quem trabalha mais ou trabalha menos. Você trabalha correto, se você trabalhar mais, você é como uma cooperativa de leite, você produz mais leite e você vai ter mais resultado. Certo. Mas vocês têm acompanhado alguns médicos que têm relutado e resistido para atender pacientes da Unimed, independentemente do médico que é mais festejado, e aí ele tem uma demanda natural, até particular, porque conseguiu, enfim, construir uma carreira sólida e todo mundo só quer resolver o problema com ele. Existem médicos que estão negligenciando o atendimento aí de fato da Unimed em função de considerar os valores baixos e a diretoria tem vigiado isso? A questão vigiar tem ciência plena e completa desse tipo de ação. O problema é o seguinte, é que o Conselho Regional de Medicina, ele permite que o indivíduo haja dessa forma, desde que ele informe a cooperativa que seu período de atendimento ao plano é aquele. Nos outros horários ele pode fazer o que bem entender. Então o usuário da Unimed, que teria restrito aquele horário, se acha preterido nos outros dias porque ele não atende a Unimed no outro dia. Nós ainda não temos uma ferramenta ou um dispositivo interno que discipline um número mínimo de atendimentos. Está em gestação um novo regimento interno e um novo estatuto, baseado em mais moderno e no exemplo de outras operadoras que já sanearam esse problema. Para poder forçar um pouco mais da disciplina. Eu não diria forçar, mas facilitar com que os médicos adiram mais ao atendimento e trabalhem mais junto com a cooperativa. Doutor Demos, qual é a relação hoje? Como é que o senhor poderia avaliar, até se fosse dar uma nota, da relação dos médicos com a Unimed, com o plano hoje, porque na verdade acho que talvez a grande matéria-prima de um plano de saúde, de fato, é a categoria médica mesmo. Qual é a relação hoje com a atual diretoria e com a abnegação e a dedicação que eles têm em relação à Unimed? Como toda corporação, Luiz, existem as manifestações de ordem individual, de grupos, de interesses, como toda corporação. Nós estamos, desde a nossa entrada, trabalhando para que seja uma instituição transparente e que com essa transparência atrair todos para o ideal cooperativista, implantado há 4 décadas atrás pelo doutor Moacir Dantas e seus correligionários, não é? Então, há um trabalho, inclusive nós criamos uma Secretaria de Educação Cooperativista para trazer de volta esses cooperados que estão, por força do dia a dia, da azáfama diária, eles estão tratando a cooperativa como mais um plano de saúde. Então, a cooperativa é uma coisa, plano de saúde é outra coisa completamente diferente. Então, ele tem que ser trazido a pensar a cooperativa como
sendo ele dono dela também e partícipe nas ações. Houve algum intervalo durante uma ou outra gestão na diretoria da Unimed desse relacionamento, da preocupação com esse relacionamento? Eu diria o seguinte, que o que está acontecendo hoje na Unimed é uma mudança de postura de gestão por conta de mudança de gestores tradicionais, não é? Em que pese o trabalho dos que nos antecederam em formar essa grandeza, eu participei enquanto cooperado e uma vez de uma das gestões. Louve-se o trabalho de todos, mas os tempos mudaram e o modelo de gestão também precisa ser mudado e modernizado. E principalmente em cooperativa, a implantação da governança cooperativa é fundamental. A entidade prossiga e tenha êxito e não sucumba, mas pior que isso. A gente está vendo aí exemplos em todo o país de operadoras de plano de saúde em dificuldade, porque se mantém num regime de gestão que era bom há 20 anos atrás, mas que não se presta mais. Então, há uma tentativa de mudança do Conselho de Gestão. Ok, está acompanhando Conexão Direta, hoje entrevistando aqui o Dr. Demóstenes Paredes Cunha Lima, ele que é diretor financeiro da Unimed João Pessoa, e o assunto aqui é plano de saúde Unimed João Pessoa. Dr. Demóstenes, outra discussão muito forte que acaba atingindo diretamente o usuário da Unimed, especificamente, diz respeito à questão da dificuldade que alguns têm, inclusive já sendo causa de ações judiciais depois de fechado o plano, o cidadão precisa de seja um exame mais qualificado, seja uma cirurgia mais complexa, e ele de repente ali encontra uma dificuldade, uma burocracia para a liberação desse exame ou dessa cirurgia. Quer dizer, o cidadão ali, num momento de até desespero, enfim, de dificuldade, ele encontra essa burocracia, muitas vezes negado, inclusive, alguns procedimentos médicos. O que é isso? Falta de clareza no contrato? É o cidadão que pede mais do que um contrato já previa? Ou não? Ou, de fato, a Unimed, ou como todo plano de saúde ou cooperativa, acaba tendo muito cauteloso em relação à liberação desses procedimentos? São situações as mais diversas, Luiz. Mas eu queria adiantar já dizendo o seguinte: qual teria o interesse da Unimed de negar um procedimento que ia trazer um prejuízo a um usuário seu e com consequências as mais diversas para a saúde do usuário, as consequências financeiras depois, com a tentativa de ressarcimento e a judicialização? Seria um contrassenso eu fazer isso de uma forma proposital, não é? O que aconteceu com os planos de saúde começou pela instituição da lei dos planos de saúde, que foi em 99, que o sistema de saúde suplementar no Brasil era um chafurdo, né? Ninguém sabia quem tinha razão, quem não tinha. Tinha plano só para atender mulheres, só para atender homens, tinha as mais diversas, uns Frankensteins, né? E a lei 9656 veio regulamentar isso, complementando a lei 5764, que é a lei das cooperativas, né, que nós nos regemos. Então a ANS passou a regular. E com a regulação, ela passou a disciplinar o que exatamente deve ser coberto e o que não deve ser coberto. Então criou-se aí, nesse instante, duas categorias de usuários. Uma que fazem o plano após a lei e uns que tinham o plano antes da lei. Aí você não pode criar o plano e retroagir, você teria que fazer a mudança. Então a ANS ofereceu aos usuários do planos antigos, ditos não regulamentados, a oportunidade de regulamentar e fazer jus àquele rol de procedimentos que ela entende que as operadoras obrigatoriamente têm que prestar. Acontece que é facultativo. Os usuários, eu não quero aderir ao novo plano, que isso vai implicar num custo maior. Evidentemente, se eu comprei uma passagem para viajar de Fusca e eu posso viajar depois de um carro mais confortável, eu vou querer ir mais confortável. Só que eu não paguei por isso. Então, isso pode criar um desequilíbrio do plano. Então, dentro desse rol de procedimento, aí entram procedimentos que não existiam sequer à época da assinatura. Por exemplo, eu não podia prever 10 anos atrás que existia ressonância magnética, por exemplo. Não é? Então, o plano começava a negar um procedimento para o qual ele não deu cobertura. Com o passar do tempo, a ANS passou a editar anualmente ou com certa frequência e incluir novos procedimentos e, às vezes, permitindo o reajuste do plano, às vezes não. Então, aí começou a haver esse embate.
Não bastasse isso, então o que é que acontece? Depois de negado um procedimento, mesmo com base no que regulamenta a ANS, o usuário tem pleno direito de recorrer à justiça. Não é? E quando vem a justiça, aí vem um outro regulador, um outro talante, uma outra baliza, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então nós ficamos aí, nós vamos o quê? Nos orientar pelo que reza a ANS, ou o Código do Consumidor, ou como é que fica? Então nós temos, ficamos nessa... Espremidos entre essas legislações todas. A gente entende que o bem e o direito à saúde universal é um dever do Estado e o dever da operadora era restrito ao seu contrato. Para isso existe o contrato. Então, aquilo que ultrapassasse o contrato era para ser fornecido pelo Estado. Isso é um entendimento. Mas o senhor está falando de contratos mais antigos, mas se o cidadão for hoje na Unimed, fechar hoje um plano na Unimed, ele ainda corre um risco de não ficar sabendo de que um ou outro procedimento é proibido e ele vai bater na porta do hospital ou do plano da cooperativa e não encontrar esse procedimento? Não, se isso ocorrer, se ele não estiver sabendo, ou ele está com má fé ou foi mal orientado. Eu prefiro acreditar que ele foi mal orientado pelo vendedor, ou a venda não foi boa porque ele quis vender, mas não explicou os detalhes todos. Mas o plano hoje em dia, você tem inclusive carência zero para consultas e exames simples de imediato. Quer dizer, é diferente do seguro, um outro seguro qualquer que exige certas carências, né? Mas aí, o que às vezes pesa muito, Luiz, eu devo relatar um fato, só para exemplificar. Sim, claro. Você chega, o usuário entra de boa fé, faz uma declaração de saúde e daqui a um mês ou um mês e pouco descobre uma patologia grave que com os tratamentos modernos ainda não tem uma resposta satisfatória e ele ouve falar que tem um profissional não sei aonde que está tratando isso. Ele vai lá e a pessoa está usando um procedimento não regulamentado, não aprovado pelo Conselho Regional, não aprovado pelas especialidades e sem evidências de que ele funciona, ou seja, um procedimento experimental. Certo. Então, tem ocorrido... Até clandestino. Exatamente, que põe em risco, inclusive, a vida dele, porque é experimental. Não é? Então, aí, o que acontece? Se ele entra na justiça, o juiz não vai julgar se é experimental ou não. Ele vai julgar que tem um médico lá na ponta que solicitou. Tá? Então, como é uma coisa imediata e é sob liminar, ele vai julgar o risco de não dar e vai fornecer. E nós vamos ser obrigados a cobrir o procedimento que sequer está validado do ponto de vista científico. E isso onera, sem dúvida, porque está fora do rol. Quando eu construo o preço de um plano de saúde, eu faço um cálculo atuarial da utilização e estabeleço o preço. Aí vamos ter um equilíbrio. Então eu vou saber quanto vai custar o plano. Agora, se eu começo a adicionar opcionais, se a gente comparar com o carro ou botar em direção hidráulica, aí o carro fica mais caro, não tem outra saída. E se eu não subir o preço do carro, eu vou deixar de vender porque vai dar prejuízo. Por falar exatamente, o senhor falou num item que mais talvez assuste o usuário hoje, que é a questão do valor, né, do preço e dos valores dos planos. E aí há também uma reclamação, assim, ou pelo menos não é reclamação, mas um receio, um medo, um pavor, inclusive, na questão dos reajustes dos planos, dos valores dos planos. Inclusive, segundo alguns usuários, fora do próprio contrato, do que previu o contrato. Por exemplo, debate sobre a mudança dos valores quando muda ali a faixa etária do usuário. A gente acompanhou, inclusive, algumas reclamações, algumas ações de que a Unimed, adotando alguns reajustes em faixas etárias que não deveriam ser reajustadas, por exemplo, acima dos 60 anos, que deveria ser algo padronizado depois dos 60, né? Isso, depois dos 60 um reajuste, mas depois não mais. Como é que isso tem sido tratado? Há, de fato, também falta de clareza nessa relação da Unimed com o usuário na hora de fechar o plano? Tanto a falta de clareza aí na venda, faço meia-culpa, como a falta de clareza também nos órgãos que, porventura, defendem o consumidor, quando enxerga só o lado do direito que ele tem. E o direito também do outro lado, quer dizer, do prestador. A gente tem que prezar pelo equilíbrio do contrato. Se isso não for cumprido, então não vai deixar de existir. Mas isso acontece, isso que você mencionou do termo de reajuste, Luiz, é preciso ficar bem claro. Existe o plano individual, esse plano que depois você vai lá na Unimed, no balcão e compra para você, o reajuste é regulado estritamente pela ANS e ela obedece um índice que a ANS disciplina, que é a inflação da área de saúde, não é a inflação geral, porque muitas vezes a inflação da saúde é maior por conta de novos insumos, de tecnologia.
Então, é um reajuste específico. E existe, por outro lado, os planos ditos empresariais, onde o reajuste é calcado em cima do consumo. Então, se você tem uma empresa com 20 usuários e eles gastam por ano, vamos dizer, 20 mil reais, então quando eu for fazer o plano, olha, eles gastaram 20 mil reais, eu preciso de 5% disso para administrar e mais 5% de resultado. Então eu vou colocar mais 10% aqui e o seu contrato vai custar 21. Então esse é o contrato coletivo. Esse não segue a regra da ANS. Esse segue a regra do mercado. Então, se eu posso oferecer um contrato mais barato, eu vendo para um empresário. Se eu não posso, não vendo. Agora, existem planos de saúde e planos de saúde. Você pode comprar um plano de saúde com direito a um hospital só em João Pessoa, tá? Com tais e tais especialistas. Esse plano é um plano regulado. Ele só vai poder fazer exame naquele hospital, atendido por aquele médico, no horário que aquele hospital estiver aberto. Esse plano tem que ser mais barato. É muito mais barato. Mas a pessoa tem que ter clareza disso quando estiver fechando, para não ficar exigindo algo. Aqui em João Pessoa, o público está acostumado com a abrangência do atendimento da Unimed, com a livre escolha, com a rede credenciada ampla, entendeu? Então, quando chega um plano que se propõe a oferecer um plano limitado como esse, ele vai conquistar quem? Vai conquistar o pequeno empresário que quer apenas dar uma assistência para cumprir uma legislação, uma coisa desse tipo. A ANS estabelece quantas faixas etárias para a aplicação dos valores? Na verdade, a questão da faixa etária, eu devo dizer que a reclamação maior de reajuste de faixa etária diz respeito, eu diria que não é reajuste de faixa etária, que os planos que antigamente eram vendidos com reajuste de faixa etária, era estabelecido na compra que ia haver esses reajustes antecipados, quer dizer, não era uma antecipação, eu não ia reajustar lá na frente. O pessoal entrava, já sabia que o plano dele ia custar mais caro quando ele é 60 anos, para custar mais barato quando ele está com 30. Porque se eu for onerar em cima de quem está com 30, ninguém compra mais plano de saúde. Porque o plano de uma criança vai custar igual o plano de um indivíduo de 60 anos, que aí é muito maior o custo. Então, por isso que há um escalonamento. E muitas vezes o reajuste não é pela faixa etária, era um reajuste programado, já estava estabelecido e todos tinham ciência disso. Entendo que é dever do Ministério Público defender o idoso, seguir os códigos de defesa, sim. Mas aí é para sentar e negociar e ver também o outro lado, ou seja, como eu já disse aqui, para garantir o equilíbrio dos contratos. Não é para ter lucro exorbitante, até porque cooperativa, muito embora a ANS nos trate como operadora comum, nós não temos nenhuma regalia por ser cooperativa, mas a cooperativa não é para dar lucro. Entendeu? Então, mas se eu dizer isso para o cidadão, fica difícil ele entender o que o plano de saúde... Até para o próprio cooperado não entende isso. Né? O próprio cooperado nos trata como operadora, na maioria das vezes, né? E tem um detalhe aqui que eu deixei passar o momento oportuno, mas acho que agora eu vou falar. Quando você falou e comparou com o SUS, né? O usuário diferente do SUS tem que ser atendido. Poucas pessoas sabem que quando você, Luiz, por exemplo, que você tem Unimed, você, por um acaso, é atendido no hospital público, no trauma, em qualquer lugar, aquele atendimento seu nos é cobrado pelo SUS. E eu pago ao SUS o seu atendimento lá. Repassa. E pago ao SUS um preço maior do que o SUS pagaria a qualquer prestador. Então, chama-se ressarcimento ao SUS. E toda vez que você for atendido em hospital público e você tiver o plano de saúde, fique certo. Quem está pagando aquele atendimento é o seu plano de saúde e está pagando mais caro do que o SUS pagaria. Pouca gente tem essa noção. Isso também onera o plano. Bom, por falar exatamente em onerar, em questão de lucratividade ou não, a gente acompanhou a ANS, inclusive, fechando lá a unidade da Unimed em Macapá. A gente acompanhou também a situação da Unimed em Salvador, né, na Bahia, fechando também ali, e sob a alegação de falência mesmo, de dificuldade financeira. Quer dizer, o plano não conseguiu aí fechar receita e despesa e acabou não conseguindo mais dar ao usuário a prestação do serviço da qualidade que ele esperava. Dentro desses cenários acontecendo com algumas unidades da Unimed no país, há risco disso acontecer aqui em João Pessoa, doutor Demóstenes? Qual é a tranquilidade que o senhor pode passar para o usuário da Unimed de que a saúde financeira da Unimed de João Pessoa não sugere que ela terá um colapso financeiro que será, enfim,
até possível de fechar ou diminuir suas atividades aqui na capital e na Paraíba. Você lembrou bem, eu posso acrescentar ainda, Unimed Brasília, Unimed São Luís. Todas com o mesmo problema de questão problemática. E com o fechamento, como eu lhe disse, a agência reguladora, por suas ações, já propiciou que esses usuários não fiquem sem atendimento. Porque eles fazem a portabilidade da carteira e quem se achar com capacidade de assimilar, vai assimilá-los. Então, isso antigamente não existia. Fechava-se os planos, os donos iam embora e ficava o pessoal a ver navios, né? O risco existe, como existe para qualquer empresa. Mas aqui na Unimed João Pessoa, graças, inclusive, eu não posso nem dizer graças, infelizmente, por infelicidade dos demais, nos abre os olhos para a mudança de conduta. Não podemos mais tratar a cooperativa de uma forma incipiente ou artesanal, tem que ser profissional. Para isso, nós estamos atualmente terceirizando alguns setores que são estritamente profissionais, que não é a atividade fim, por exemplo, da cooperativa. Por exemplo, a higienização do Hospital da Unimed. Eu tinha o pessoal próprio, não é? Agora contratamos uma empresa, inclusive, ela faz o mesmo trabalho no Albert Einstein. Então é uma empresa... E economizou. Sim, sem dúvida nenhuma, porque ela é tratada, como toda terceirização tem as vantagens e as desvantagens, né? Houve um equilíbrio no custo com a melhoria na qualidade que é perseguida a cada dia e melhorada, porque ninguém chega e traz um exército de funcionários de São Paulo para trabalhar aqui. Ela vai ter que trabalhar com a mão de obra local. Então, até que essa mão de obra obtenha o treinamento que a empresa adota como de excelência, ele passa por um estágio e nós vamos conseguir o objetivo que é a melhoria nessa tarefa. E assim serão outros serviços que não são a atividade fim da empresa, do hospital ou da operadora. Tá entendendo? Pode ser tratado qualquer outro, pode ser vigilância terceirizada, esse tipo de coisa. Mas a saúde financeira da Unimed João Pessoa hoje é boa? Eu estou tranquilo porque nós estamos fechando todos os flancos que possam abalar a saúde financeira, que é um fato e é contabilmente e é transparente, os cooperados podem entrar a qualquer hora. Existia no passado uma postura de negar a autoridade da ANS. E a ANS propunha que se fizesse garantidores, não é? Que se amealhasse um valor suficiente para pagar 2 vezes a produção de um mês. Certo. Porque se eu encerrasse as portas hoje, eu tinha que ter o serviço que foi prestado no mês passado, eu vou ter que pagar. Então eu tenho que ter. E hoje nós temos esses garantidores todos na plenitude da forma como é preconizado pela ANS. A gente tem que trabalhar sim, é o nosso custo administrativo e operacional. Aí sim. Que reduziu, havia sempre, quando houve o próprio embate da eleição dentro da Unimed, havia uma acusação de que a diretoria antiga exagerou um pouco nos gastos, inclusive com salários dos diretores, enfim, houve ali uma gastança desmedida de fato pela atual gestão. Isso pode ter comprometido? Eu gostaria de atribuir o que transferiu nesse sentido a uma efervescência de um momento de mudança política. Que, por sinal, mesmo eu estando envolvido, eu não pactuo. Não pactuo porque são realidades diferentes, momentos diferentes, exacerbações, ânimos, interesses, que há em toda a sociedade, isso aí nem se discute. Eu acho que não seria isso a causa de um possível desequilíbrio financeiro. Tá? O modelo de gestão, sim, levou a cooperativa a ser advertido pela ANS. E isso foi divulgado. Essa advertência houve de fato. E se nós tomamos medidas oportunas para reverter essa advertência, com sucesso, quase que imediato, no primeiro trimestre após assumir, a gente já tinha revertido a necessidade da advertência. Certamente, se fosse outro que ia ficar, também ia ter que tomar medidas, até porque eu lembro que 12 anos atrás, a Unimed João Pessoa, simplesmente porque não obedecia os ditames da ANS, sofreu uma direção fiscal. Eu era diretor financeiro e a causa não foi financeira, foi porque a gente não fornecia informações à ANS, e passou um diretor fiscal aqui por mais de um ano, e eu tive aqui os meus bens indisponíveis por mais de um ano, depois reverteu tudo e ficou tudo em paz, tudo em ordem, tudo higienizado, tudo tranquilo. Ok, doutor Demóstenes Paredes Cunha Lima, ele que é diretor financeiro da Unimed João Pessoa.
Doutor Demóstenes, para a gente fechar aqui esse bloco, o que a Unimed tem feito para otimizar o relacionamento com seus clientes? Porque também a questão, não adianta a diretoria se esforçar com várias estratégias e lá na ponta, na hora que o cidadão precisa, ele é mal atendido, seja por um funcionário ali insatisfeito, enfim, seja por um funcionário um pouco menos educado, até ali naquela recepçãozinha, para mim um grande termômetro da Unimed é a recepção do hospital da Unimed, quando você chega e a menina lá da recepção não olha para você direito, não consegue ter a sensibilidade de saber que você está ali procurando num momento até de angústia. E os próprios enfermeiros, os próprios médicos, enfim, o que é que a Unimed, a diretoria, tem feito para otimizar essa relação do paciente, do usuário da Unimed? Sem querer diminuir a responsabilidade de quem está ali atendendo, mas é um dos postos de trabalho mais críticos da cooperativa, é o atendimento ao público e mormente numa situação de emergência, onde a ansiedade do usuário que chega é máxima, né? Já vem com o espírito preparado para talvez não ter o atendimento, ou até receoso de não ter. Isso. Então é uma situação crítica. Não estou querendo diminuir a responsabilidade de quem está lá, porque a pessoa que está lá tem que estar preparada para isso também. Como é que nós estamos atuando para minimizar? Nós instalamos lá um sistema de classificação de risco, que é um sistema que é universalmente aceito, para que quando chega duas pessoas no mesmo lugar, vai ter que haver quem vai ter a prioridade. E a prioridade vai ser da emergência do atendimento, a necessidade do atendimento emergente ou não. Então é um protocolo institucionalizado, universal, bem estabelecido, que ele é gerido por pessoal da enfermagem treinado, com a aferição de pressão arterial, medida da dosagem da glicose e um pequeno histórico clínico. E naquele instante a pessoa recebe uma graduação de gravidade, de não grave, os códigos branco, azul, amarelo e vermelho, de acordo com a gravidade. Com isso, a pessoa já fica sabendo que ele vai ter já uma demora no atendimento, haja vista que ele entrou ali para, por exemplo, verificar de rotina uma pressão arterial. Já o outro tem sintomas muito claros de uma doença grave, de descompensação diabética ou de sinais incipientes do infarto do miocárdio. Então ele vai até direto para uma área vermelha com atendimento igual como tem uma terapia intensiva. Tá? Então essa é uma das que nós já começamos a colher resultados disso aí. No que diz respeito também ao relacionamento e o respeito ao usuário, nós instalamos, já está em funcionamento aqui no bairro dos Estados, uma casa de promoção à saúde, é o Viver Melhor da Unimed, onde são abordados grupos especiais para minimizar os riscos da pessoa agudizar suas doenças. Estamos tratando de hipertensos, tratando de indivíduos de grupos com obesos ou sobrepeso. É preventivo. Então. Exatamente. Tratamos também a questão da gestante, né, o acompanhamento da gestante. Esse é um módulo inicial. Nós vamos estender isso para muitos outros, né? Já tratamos os diabéticos. E já tem também resultados do ponto de vista de diminuição ou seja, de internações, ou seja, de atendimentos mesmo? Esse trabalho é incipiente, Luiz. Muito novo, né? São acho que uns 3 meses e não dá para estabelecer isso aí. Mas isso é matemático. É universalmente aceito que cada unidade que você investe em prevenção, você economiza 3 em resultado, tá? E não adoecer. E nós pretendemos avançar com essa proposta de fazer um trabalho social, de chegar ao paciente antes que ele adoeça. Então essa vai ser a grande diferencial, porque adoecer é muito mais caro. Então é muito mais fácil você trabalhar com a prevenção. E também, mais ainda, nesse item que você levantou, de satisfação ao usuário, nós criamos a ouvidoria. Então, a Unimed hoje tem, além do serviço de atendimento, o SAC, que é a primeira instância, tem também a ouvidoria. Mas que funciona, já está... doutor? Funciona sim. Funciona com... Quer ver, você experimente. Funciona muito bem. Vamos passar aqui, um número, a pessoa faz tem um número sim. Para a gente poder, pro cidadão, pro usuário, ele... Ah, sim, tem. É o 2106 0748. 2106-0748. Usuário da Unimed que se sentir mal atendido, que se sentir com o serviço prestado não da forma que ele espera, pode fazer essa uma ressalva. Essa é a instância final, antes da diretoria. Porque existe o serviço de atendimento ao cliente, o SAC, que é aquele telefone comum que é divulgado para qualquer outra ordem. Se ali no SAC não resolver, ele tem plena liberdade. Esse da ouvidoria da Unimed está aí na tela, inclusive de conexão direta, o 2106-0748.
48, com o doutor Demóstenes garantindo que funciona. Claro que sim. Que dá o retorno e dá a resposta. Já temos exemplo disso. Já qual é a quantidade de... Não é grande a quantidade. E você observa que geralmente são pessoas que não conseguiram o seu pleito atendido no atendimento do SAC. Aí com o serviço de atendimento ao cliente. E não é difícil, não. Está muito bem gerenciada, a doutora Maíra é muito bem preparada para isso. E realmente está contemplando o que a gente precisava ter. O senhor falou em nível dizendo que reclamação se sobressai muito mais do que elogio. A Unimed tem pesquisa do grau de satisfação do cliente, no geral, como um todo, para o atendimento? Tem, sim. Nós continuamos com um grau de satisfação bastante razoável, em aproximadamente 70%, se eu não me engano, o pessoal depois pode corrigir. Mas, para você citar como exemplo, anualmente aqui a gente tem um evento que é o Top of Mind aqui em uma pessoa. Nós continuamos sendo o Top of Mind na área até pela nossa grandeza. Uma das marcas mais lembradas. Isso não significa que é a melhor marca, né? Nós estamos sempre trabalhando para que seja melhor. Mas continua sendo, e isso você pode transferir em parte para o nível de satisfação. Vocês estão praticamente sozinhos. Na verdade, tem a chegada aí da App Vida aqui também em João Pessoa. Vocês temem a concorrência? Como é que vocês tratam essa relação com a concorrência? Não, de uma forma muito natural. Isso só nos impele a trabalhar melhor, porque o mercado é aberto, a App Vida atua num segmento restrito. Se você for analisar, por exemplo, o plano oferecido pela Unimed e a abrangência dos seus serviços, aí você compara com o da App Vida, tem a sua qualidade, agora é muito clara, ela atende ali naquele hospital, com aqueles médicos, naquela hora, entendeu? Então, eles conseguem ter um custo bastante reduzido. É uma empresa muito bem organizada, do ponto de vista administrativo, não é uma empresa, não é uma cooperativa, ela é uma empresa mercantil de prestação de serviço, ou seja, ela compra serviços de médicos, né? E por essa razão ela pode regular o seu plano, pode reduzir o seu custo e não vai interferir no nosso usuário que já tem uma aspiração de serviço de saúde com a qualidade e abrangência que a Unimed ainda consegue oferecer e vai conseguir ainda por muito tempo. Ok, bom demais. Demóstenes Cunha Lima, diretor financeiro da Unimed João Pessoa. A gente vai dar uma pequena pausa no nosso bate-papo aqui sobre a Unimed aqui na capital. Vai rapidinho para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta e tem outras perguntas para fechar nosso bate-papo aqui com Demóstenes Cunha Lima, ele que é diretor financeiro da Unimed João Pessoa. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, estamos de volta com Conexão Direta, hoje debatendo sobre a Unimed João Pessoa. A gente está aqui com o diretor financeiro Demóstenes Paredes Cunha Lima, falando sobre a prestação de serviço da Unimed para você, cidadão e usuário aqui da grande João Pessoa. Deixa eu só mandar um abraço aqui para a jornalista Lívia Carol, ela que é gerente de marketing da Unimed, está acompanhando aqui o doutor Demóstenes aqui na TV Arapuã. Doutor Demóstenes, a gente falou um pouco sobre o Hospital da Unimed, que foi pioneiro em algumas cirurgias, né? Isso, em alguns procedimentos, aqui na Paraíba, inclusive, me parece que desde o transplante de fígado, o primeiro da Paraíba, tem a questão que ficou muito simbólica também, a questão do nascimento dos quíntuplos, né? Aqui também em João Pessoa. O que é que tem de novidade do ponto de vista tecnológico mesmo para o Hospital da Unimed, a partir de então? Se tem alguma novidade do ponto de vista tecnológico mesmo, desse atendimento de procedimentos mais complexos, que o cidadão hoje em João Pessoa teria que sair da Paraíba, mas que hoje dá para fazer aqui em João Pessoa mesmo? Primeiro, Luiz, permanece a condição de se realizar transplantes de fígado, transplante de coração, implante coclear na região otorrino. Quer dizer, todos esses procedimentos de alta complexidade, que continuam de alta complexidade, nós continuamos habilitados a realizá-los, e inclusive com renovação de alguns equipamentos na área da anestesia, por exemplo. Temos, eles chamam carro de anestesia, o equipamento que fica ao lado do paciente lá. Também na parte de neurocirurgia, que é necessário microscópio específico para trabalhar com pequenas estruturas, cirurgias delicadas. Nós fizemos aquisição recente também de um novo equipamento dessa ordem. E todas as feiras de negócios da área hospitalar, nós sempre temos representantes habilitados para adquirir aquilo que nós estamos precisando e antever possíveis atualizações. Então nós continuamos em condições de prestar
serviços de alta complexidade, como no dia a dia lá, cirurgia cardíaca no Hospital da Unimed é uma rotina. Assim como tem na rede credenciada também, e os outros hospitais na cidade também, não só o Hospital da Unimed. Entendeu? Então, outras cirurgias complexas do aparelho digestivo, quer dizer, nós continuamos, e a nossa intenção é vocacionar o Hospital da Unimed, com a sua estrutura que é uma estrutura naturalmente mais cara, para esses procedimentos. E os procedimentos de menor complexidade a gente distribuir em outras unidades próprias e também na rede credenciada. Virando referência, inclusive, aqui no Nordeste. Exatamente. Nós temos hoje pacientes, você tem ideia, vem muita gente do interior de Pernambuco já para usar os serviços. Até porque, se você não sabe, o nosso custo é menor do que em Recife. Então, Unimedes do interior de Pernambuco ou outras operadoras mandam os pacientes para serem tratados aqui em João Pessoa, notadamente no Hospital da Unimed, porque o nosso custo é menor do que o custo em Recife. Bom demais. Uma parte é boa, outra parte é a dificuldade da questão da demanda e da superlotação que tem que se trabalhar. Sem dúvida. Agora, uma visão sua, doutor Demóstenes, sobre o sistema de saúde aqui no Brasil. Por que é que não dá certo? Por que é que o SUS não dá certo? Qual é o grande gargalo aí desse problema da saúde pública no Brasil? Ou vocês ficam torcendo que não dê certo mesmo, que aí aumenta o número de usuários no plano privado? Não, eu não veria assim. Eu entendo que em lugar nenhum do mundo existe uma proposta de assistência integral e plena e universal a toda a população. Isso, se não existisse SUS hoje e ele fosse colocado como proposta, seria uma proposta utópica, né? Porque é de uma magnitude sem medidas. Então, em contrapartida disso, existem estatísticas que mostram que o valor aplicado, um percentual do PIB aplicado em saúde no Brasil é inferior de economias que até países da América do Sul, muito menores que o Brasil, gastam mais com saúde do que o Brasil. E saúde é caro? O senhor, como gestor financeiro de um sistema como... É caro e torna-se cada vez mais caro na medida de que a população tem acesso à informação, a população alfabetizada e culturada, acesso à informação, acesso à internet, acesso a tudo. Hoje é muito comum o usuário chegar na sua frente querendo fazer esse ou aquele exame, porque viu na internet, num site confiável, que todo mundo deve fazer naquela idade e tudo. Então, deixa de passar no crivo do médico o custo dos exames subsidiários em medicina. Isso é muito caro. E você imagine isso transportar para o universo de grandeza do SUS, né? Nos mais diferentes rincões. Então, por mais que o gestor tenha necessidade, enxergue a necessidade, é difícil operacionalizar. Os que têm boa vontade e os que não têm também. Mesmo com boa vontade, esbarra numa série de entraves burocráticos que, como em todas as áreas existem, né? Então, é muito difícil fazer a gestão da saúde com a magnitude do SUS, entendo sim. Agora, onde houver seriedade, a coisa anda bem. Melhor. É melhor, tem que ser. Como médico, o senhor é a favor do programa Mais Médicos? O senhor é a favor de que o governo federal possa, sim, garantir médicos, mesmo que estrangeiros, para ir, como o senhor falou, para os rincões do Brasil e assegurar esse atendimento à população brasileira? O que se está percebendo agora, Luiz, que não é só em rincões, não. Tem médicos estrangeiros nos arredores das grandes cidades também. Eu não sou crítico, não sou contra. Se há necessidade do médico, então tem que servir o médico, mas que seja e porque ele não passar no crivo dos órgãos oficiais que regulam a profissão para saber se ele está habilitado para atender. Você acha que ele deveria fazer o tal revalida? Acho que sim, deveria fazer o revalida e deveria ter liberdade de atuar onde quisesse, desde que mantivesse uma obrigação mínima de atender para onde foi destinado, para não ficar na mesmice. Mas isso não traria o problema de volta, não? Se um médico estrangeiro, por exemplo, tiver autorização para atuar em qualquer lugar do país, ele vem para ser contratado para trabalhar em Uiraúna, por exemplo, aí com 3 anos ele sai e diz, não quero Uiraúna, não, eu quero a João Pessoa, onde tem a Praia de Tambaú e do Cabo Branco. Quer dizer, falar nisso, você me reportou agora, me lembrou uma questão que seria a solução disso, que seria a carreira de Estado de médico,
que ele ia como juiz ou como promotor designado para atender o Iraúna, com a perspectiva de, após alguns anos, ele migrar para uma comarca mais, e assim por diante, ter segurança, ter o salário, ter as garantias trabalhistas e as vantagens todas. Não uma proposta como essa, que tem uma temporalidade definida de 3 anos, onde terminou isso, o cara vai embora com a mão na frente e outra atrás. Não é isso. Que a proposta não seria essa. Mas, infelizmente, é que está aí e a gente tem que ver. Por que é que o médico, então, depois que passou os 3 anos aqui, então não ganharia a condição de ficar no Brasil? Eu questiono, ele não está habilitado, no Brasil não está precisando? Então, em 3 anos ele provou se está habilitado ou não. Então, permita ele escolher se quer ficar aqui, se quer continuar atendendo o povo pobre. E dar condições para que Porque não vai ser em 3 anos que o Brasil vai formar a quantidade de médicos que se as estatísticas mostram que está precisando. Não há no mundo, mesmo você crie faculdades, se você começar a criar faculdades em número sem pensar na qualidade, nós vamos ter um universo de meios médicos daqui para frente, se pensar só na quantidade. Não adianta eu dizer que atendi 60 bilhões de consultas em quantidade, mas 60 milhões de consultas meia boca, como poderia dizer, me perdoe a expressão. É uma consulta onde você trata a dor e não procura saber a causa. Existem estados no Brasil que passou-se o Outubro Rosa e não tem mamógrafo. Como é que você faz uma campanha nacional estimulando as pessoas a prevenir câncer de mama e você tem alguns estados que não existe mamógrafo? Então é um contrassenso. Então é preciso que se pense em tudo antes de tomar algumas medidas. Não sou contra médico cubano, de forma nenhuma. Eles deveriam ser qualificados e sim. Agora, porque eles estão aí? Antes eu era a favor, e como sou ainda hoje, da criação da carreira de Estado para médico. E existia um exemplo aqui muito claro e palpável e perto, Luiz, aqui, a Fundação CESP no estado da Paraíba, que funcionou, e não sei nem se existe mais, se extinguiram, ficou obsoleto e se extinguiu. Mas eu, enquanto estudante de medicina, eu estagiei em Bananeiras, no hospital da Fundação CESP, onde tinha um médico residente, aliás, 3, 2 ginecologistas e um cirurgião clínico geral, com enfermeiras com formação em saúde pública, que faziam a gestão da saúde de forma como deveria ser feito hoje, com prevenção, com vacinação, com atendimento de baixa complexidade, com cirurgias simples, cirurgia de vesícula, cirurgia de apêndice, partos cesáreos, tudo isso lá em Bananeiras há 30 anos atrás. Estou só revelando minha idade, né? Quando eu fui mais de 30, que eu tenho 30, eu tenho 35 de formado. Mas aí funcionava bem em Guarabira, em todo o Brejo tinha isso, e eu acho que deve existir em outros lugares também. Quer dizer, era isso que estava faltando lá na ponta. É o agente de saúde, que já existia. Botaram outro nome e aquela instituição sucumbiu. Eu pelo menos não ouço mais falar. Mas era um bom modelo. Dr. Demóstenes Paredes Cunha Lima, cardiologista e diretor financeiro da Unimed. O programa vai chegando ao fim aqui, doutor Demóstenes. Eu queria agradecer a sua presença, mas antes, como de certa forma, um programa político também, eu queria dar uma pausazinha no nosso debate sobre o plano da Unimed, sobre saúde pública e saúde privada aqui no Brasil, para a gente fechar com uma pergunta política. O senhor carrega no sobrenome Cunha Lima, o senhor que é primo legítimo e primeiro do poeta Ronaldo Cunha Lima, do saudoso poeta Ronaldo Cunha Lima, e primo em segundo grau do senador Cássio Cunha Lima. Na família, naquele almoço de domingo, o que é que o senhor tem dito em relação à disputa de 2014, na sua opinião, de cidadão paraibano e de primo do senador Cássio Cunha Lima? Ele deve ser ou não deve ser candidato ao governo do estado em 2014? Eu não sou político, para começar na história, né? Tem políticos demais já na família e eu resolvi fazer com a Unimed. Eu vou terceirizar a minha atividade fim. Então eles ficam com a parte política e eu fico com a parte médica. Não dá para conciliar tudo. Mas é assim, se for analisar o que eu gostaria para o bem de Cássio, é que ele continuasse como senador, tranquilo, os 4 anos no conforto dele todo. Mas o homem público e com espírito político, ele tem que se comportar de acordo com o contexto que ele está vivenciando, né? Nesse momento, eu acho que Cássio não sabe ainda se é candidato ou não. Eu acho que ele não sabe. A quantidade de pessoas que me perguntam, eu até brinquei aqui no início, você disse que tem gente que tira consulta comigo para perguntar se Cássio vai ser candidato. Ele não quer tratar do coração, ele quer saber se o senhor tem um diagnóstico político. Eu vou consultar em dezembro, mas vou aproveitar agora que eu já pergunto, doutor Demóstenes, se Cássio é candidato.
apesar de eu me relacionar muito bem, a gente não encontra casos com muita facilidade assim não, né? Encontra em eventos e tudo mais. Mas dentro da família, se o senhor fizesse uma análise dentro da família, de primos, de tios, irmãos e tudo, qual é a sensação que o senhor extrai da família? A família mais cautelosa em relação a isso? A família mais empolgada em relação a ele ser ou não ser? Se fizesse uma pesquisa dentro da família mesmo, o senhor acha que sairia Cássio candidato ao governo ou não, no Senado onde ele está? Eu prefiro dizer o seguinte, que hoje eu tenho certeza que, assim como eu, os familiares, tanto os mais próximos como os mais distantes, estão sendo bombardeados dessa pergunta e também estimulando para que Cássio seja candidato. Essa é uma realidade que não precisa ser político para enxergar isso, não é? Agora, a questão de vai ser ou não, eu também acho o seguinte, eu enxergo em Cássio um homem público que preza pelas amizades, preza pelos compromissos. Tá? Ele tem compromissos com pessoas e esses compromissos ele procura cumprir. E também tem compromissos com o partido e compromisso com o seu povo. Então ele vai ter que ser um Salomão para saber distinguir qual vai ser o compromisso que vai prevalecer. E ele vai ser o homem público que todos esperam, eu tenho certeza disso. Bom demais. Demóstenes Paredes Cunha Lima, para a gente fechar, de fato, o senhor falou que não quer saber de política, então não vou lhe perguntar se o senador Cássio Cunha Lima lhe indicar para vice-governador na chapa de Ricardo Coutinho, se o senhor aceitaria ou não. Mas aí é política também o debate sobre a sucessão na Unimed. Se o senhor tem aí pretensões de suceder o presidente Alexandre, o doutor Alexandre, ou o senhor de fato defenderia aí uma reeleição, uma recondução nesse caso? Luiz, a minha investidura agora junto com o Alexandre, nessa gestão agora, não foi uma proposição. Eu participei junto com o movimento sem nenhuma pretensão desde o princípio e com a tentativa já de profissionalizar a gestão, foi fruto de uma pesquisa. Foi realizada uma pesquisa onde os nomes que apareceram com indicação maior e com baixa rejeição foram que foram compor a chapa majoritária. E nessa oportunidade eu acho que graças talvez à minha postura na gestão anterior, junto com o presidente Alcélio, e uma trajetória que eu tenho dentro da sociedade médica e da sociedade de especialidade, como cardiologista que sou. Já presidi a sociedade local, já presidi vários eventos e congressos, e eu acho que essa postura levou os colegas a indicarem meu nome, sem que sequer eu fizesse menção de que queria ou não. Da mesma forma, hoje, eu coloco à disposição e ao julgamento dos colegas, se porventura outro mais novo, com ideias novas, que também preparado, também tiver almejar a posição, eu não vou impedi-lo de almejar, entendeu? E passarei o bastão com maior tranquilidade e vou continuar como cooperado e ajudando a cooperativa. Bom demais. Demóstenes Cunha Lima, diretor financeiro da Unimed, queria agradecer a sua presença aqui no Conexão, o senhor que não fugiu aí de responder nenhuma das perguntas feitas. Muito obrigado. Obrigado a você, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de falar em plano de saúde. Se não for com a Unimed, não é João Pessoa. Bom demais. Muito obrigado, doutor Demóstenes. A você o nosso abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até quinta-feira, se Deus quiser.